Estamos de volta e o quadro Pauta do Dia aborda hoje o Bitcoin, uma criptomoeda que vem sendo muito valorizada, com um crescimento aí de 200% este ano. E pela primeira vez na história, um Bitcoin foi vendido a mais de 20 mil dólares, cerca aí de 100 mil reais, só para você ter ideia. E essa valorização da criptomoeda fez o termo Bitcoin ocupar, então, a segunda posição no Google Trends. Na tela 1 aqui, a gente vê que hoje, mais de 50 mil pesquisas, todo mundo querendo saber sobre esse tema. E esse assunto gera mesmo muita curiosidade, ainda mais quando a gente fala de investimento que tem uma valorização alta como essa que a gente vai explicar hoje. Vamos ver agora quais são os estados que ficaram interessados nesse assunto. A gente tem aí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná. Essas telas, então, são do Google Trends, aquela ferramenta gratuita que a gente sempre mostra aqui como é que um termo vem sendo buscado. Para a gente falar sobre Bitcoin, eu chamo, então, aqui Safiri Félix, diretor executivo da Associação Brasileira de Criptoeconomia, e também Afonso Bellice, que é especialista em direito financeiro e digital. Bem-vindos, boa noite. Afonso, me ouve direitinho? Boa noite, tudo ótimo, tudo de bom para você e todos os ouvintes. Tá ótimo. Safiri, boa noite, me ouve bem também? Boa noite, ouço alto e claro. Vamos lá então, gente, o assunto é muito falado, A gente viu aí que teve na segunda posição dos Google Trends, mas ainda também é muito desconhecido. Na redação a gente estava fazendo ali uma enquete de quem sabia o que era de fato o Bitcoin e não, tive uma ideia, mas quem realmente sabia o que é. Então eu quero começar aqui já perguntando, vou começar, pode ser com o Safiri. Safiri, por favor, você pode explicar para a gente então o que é um Bitcoin? Claro. Primeiro é importante a gente salientar por que existe essa desinformação, Eu costumo dizer que o Bitcoin ele consegue reunir tudo que as pessoas não sabem sobre dinheiro com tudo que elas têm medo em relação à tecnologia, E aí essa combinação acaba gerando aí muita desinformação e por muito tempo também houve muito preconceito em relação a esse mercado, especialmente no Brasil. Mas vamos lá, respondendo diretamente a sua pergunta, o Bitcoin e qualquer outro criptoativo, ele é, na verdade, uma representação digital de valor. No caso do Bitcoin, uma representação digital de um valor escasso que é distribuído de forma programada e centralizada, que não é controlada por nenhuma empresa e nenhum governo. Então, em linhas gerais, é isso que é um Bitcoin. E aí, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram notando o valor em torno disso, e o que explica essa valorização aí no momento que a gente tem aí mais de 10 anos desde a sua introdução. Agora, Afonso, como é que uma moeda digital vale tanto, Por quê? É especulação? Como é que funciona esse mercado? Bem, assim como meu colega Safiri falou, as pessoas, quanto mais elas vão usando o Bitcoin, mais ele tem valor. Ele tem valor porque as pessoas a utilizam. Então, quanto mais usabilidade tem, o Bitcoin tem aqui 10, 11 anos. Quanto mais as pessoas vão usando, mais ele vai se tornando algo dentro da sociedade, e é aquela história da boa e velha lei da oferta e da demanda. Tem muita gente querendo ter Bitcoin para poder usá-lo como reserva de valor ou mesmo poder gastá-lo da maneira que quiser. Então, quanto mais gente quer o Bitcoin, mais ele tende a valer, porque, como disse Safiri, ele é escasso, ele não inflaciona, ele deflaciona. Cada vez nós teremos menos unidades de Bitcoin sendo feitas, então quanto mais pessoas querem um bem, seja ele qual for, e neste caso é o Bitcoin, há muitas pessoas querendo um bem, e como ele é escasso, ele tende a subir o seu preço, por isso que a gente bateu aí, como vocês falaram, o all times high, o valor mais alto de todos os tempos, chegou a quase 24 mil dólares, passou ali, bateu 120 mil reais, para vocês terem uma ideia do valor que o Bitcoin se encontra hoje. Isso a gente está falando de um, Tem gente que tem vários, é isso? Exatamente, tem gente que tem vários, tem gente que acumulou há muito tempo, porque vocês imaginam, o Bitcoin ele começou valendo literalmente nada, menos que centavos de dólar, e ele foi subindo o preço ao longo do tempo, as pessoas minerando esse Bitcoin, ou seja, emprestando o seu poder computacional à rede e tendo em retorno o Bitcoin. Então as pessoas foram acumulando ao longo de muitos anos, e quanto mais as pessoas foram acumulando, e quanto mais ele foi sendo usado, quanto mais ele foi sendo falado, quanto mais ele foi sendo colocado na sociedade, ele foi aumentando de preço. Então, sim, tem muita gente que tem muito dinheiro, muito valor guardado em bitcoins, Se um vale
R$120 mil, se você tiver 10, você já tem mais de R$1 milhão guardados na sua wallet, na sua carteira. Já eu quero entender como é que funciona a compra e venda também do Bitcoin, porque é uma moeda digital, então a gente está acostumado com título, né? CDB, CDI, enfim, outros tipos de investimento, e ainda é um assunto que demanda muita curiosidade mesmo da gente, né? Safira, agora essa supervalorização. O que aconteceu, né? 200% de uma valorização tem a ver com a pandemia? Não tem? Por que isso agora no final de ano? Tem alguma explicação? Sem dúvida. Primeiro, eu gostaria de complementar a resposta anterior do Dr. Afonso, dizendo que, apesar do Bitcoin custar R$120 mil, é possível que pessoas adquiram frações de Bitcoin. Então, as principais corretoras no Brasil, os interessados já podem fazer aportes a partir de R$100, considerando que o Bitcoin vai até a 8ª casa decimal. Então, é possível, apesar dessa hipervalorização, a divisibilidade do Bitcoin é praticamente infinita, né? Isso faz com que ele tenha uma vantagem comparativa em relação ao ouro, que é o seu concorrente direto, quando a gente fala de reserva de valor, no quesito da portabilidade e da divisibilidade. Agora, retornando ao que você estava comentando sobre a relação dessa valorização com a pandemia, eu acredito que existe, sem dúvida, uma relação, considerando aí, inclusive, a performance do ouro, que é um dos ativos financeiros que mais se valorizou esse ano, considerando aí o nível de incerteza da economia global, é comum que investidores busquem ativos de diversificação, especialmente os ativos escassos. Mas no caso do Bitcoin, existe um fator próprio do protocolo, que foi o ajuste da recompensa que aconteceu esse ano, onde a oferta de novos Bitcoins caiu pela metade. Então, a gente teve aí uma explosão da demanda e uma oferta reduzida em 50%. Isso foi se acumulando ao longo do ano, e aí agora em dezembro a gente tem visto aí, não coincidentemente, exatos 3 anos desde a nossa última alta histórica, o preço retornando a esse patamar de negociação. Quer complementar, Afonso? Olha, isso que o Dr. Félix falou realmente é muito interessante do Bitcoin poder ser, né, dividido até a 8ª casa decimal. Então, dá para você comprar menos de 1 centavo de Bitcoin, o que produz, por exemplo, micropagamentos, o que é algo realmente do futuro, que você pode usar em marketing, enfim, em recompensas por assistir um conteúdo. Isso é realmente muito interessante. E o que a gente tem visto também são vários atores institucionais, ou seja, grandes empresas acumulando grandes quantidades de Bitcoin. Isso também faz com que a moeda suba o seu valor e também muitas pessoas, né, pessoas comuns como eu e você, que acabam vendo que, tipo, puxa, a inflação está enorme, está comendo meu valor de compra, né, a taxa Selic está lá embaixo, poxa, eu vou procurar algo alternativo. Então, quando as pessoas foram vendo que o Bitcoin estava subindo, as pessoas têm um termo que a gente usa, né, de FOMO, the Fear of Missing Out. Então, as pessoas falam, poxa, eu não posso perder essa subida, e começam a entrar, e assim o valor vai subindo também. Então, as pessoas tem esse fator institucional, tem o fator das pessoas querendo comprar e também das pessoas pensando, poxa, eu vou investir em algo novo, né? Na pandemia, os estados eles têm impresso muito dinheiro, têm colocado muito dinheiro na economia, o que causa inflação, que você perde o seu poder de compra na sua moeda fiduciária, ali no real, no nosso caso aqui no Brasil. Né? Então a pessoa pensa, poxa, eu vou colocar em uma criptomoeda porque ela deflaciona e ela tende ao longo do tempo ter essa valorização. Então as pessoas e as instituições estão vendo o valor do Bitcoin. Deixa eu já pegar o gancho aqui da sua última frase. O que seria, então, uma moeda ser deflacionária? Então, via de regra... Por favor, Safira, por favor. Via de regra, todas as moedas convencionais, elas são inflacionárias. O estoque emitido, ele nunca diminui, ele sempre aumenta. E esse ano, especialmente durante o período da pandemia, a gente viu países aí, especialmente o Brasil, onde o real foi classificado aí como uma das piores moedas em comparação com o dólar, a gente teve um aumento aí de mais de 40% do estoque monetário de reais. É como se a gente tivesse a soma de todos os reais disponíveis no mercado acrescidos de 40%, né? Então, isso é a definição de inflação monetária. No caso do Bitcoin, o que acontece é que a cada 4 anos, e esse ano foi o ano que ocorreu esse ajuste, a oferta cai pela metade. Então, ao invés dela aumentar, ela diminui. E ele vai tornando a emissão de novas moedas escassa de forma programada, né? Isso é o cerne de toda a tese de investimento em torno do Bitcoin. É o conceito de escassez digital programado. Você tem um protocolo com regras fixas e imutáveis, que são possíveis de serem conferidas por qualquer pessoa, funcionando através de um livro público auditável, que roda na internet,
que faz com que todas essas trocas fiquem ali registradas de forma imutável e seja possível que qualquer pessoa participe desse sistema sem a necessidade dele pedir autorização para ninguém. Safir, uma curiosidade aqui, o Bitcoin nasceu aonde? Quem criou? Quem criou uma moeda digital? Como é que começou tudo? A gente sabe o nome do autor, mas a gente não sabe quem ele é. A gente sabe o pseudônimo do autor, né? Que era como ele assinou a sua criação nos fóruns online, onde ele começou a disponibilizar o Bitcoin já há mais de 10 anos. O autor é o Satoshi Nakamoto, a figura mítica, todo mundo que participa desse mercado. Ele já não se comunica há mais de 8 anos, então a gente pode dizer que foi uma criação feita por uma pessoa que tornou ela de domínio público. Todo o Bitcoin é baseado em código de software aberto, né? Então ele é por natureza muito ligado a esse movimento libertário que muito ali no início da internet acabou construindo todas as ferramentas que a gente utiliza hoje, né? Então Satoshi Nakamoto deixou aí o seu legado para o mundo e sem dúvida é uma figura que tende a ser cada vez mais lembrada, considerando aí toda a potencialidade do Bitcoin, mas especialmente as fragilidades do sistema monetário convencional, que todo mundo está, de certa forma, até antes do advento do Bitcoin, refém. Agora, Afonso, quero entender o seguinte, não é uma moeda palpável, né? É algo digital. E o brasileiro realmente tem uma dificuldade em até compras online. Eu conheço várias pessoas que têm receio até de comprar online. Imagina de investir em um dinheiro que não é palpável, né? Como é que está hoje em dia essa questão da regulamentação? Quem que olha para isso? Existe algum órgão? Eu acho que eles não entram, então, no controle geral, por exemplo, até do Banco Central, que controla quase que tudo por aqui. Então, quem que controla? Explica para a gente como é que funciona essa questão legal do Bitcoin. Beleza. Antes, só vou fazer um pequeno introito que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, que eu leciono, enfim, Direito e Tecnologia, eu falo para eles, não invistam naquilo que você não entende. Então, o brasileiro, ele costuma entrar de supetão em muitos investimentos e isso acaba trazendo muitos malefícios a eles. Então, eu recomendo aqui, quem quiser investir, seja o que for, seja Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, qualquer outra, por favor, estude. Como estamos legalmente hoje? Nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados que trata de Bitcoin, tem no Senado, mas já há uma grande profusão de ideias dentro do parlamento a respeito disso para a gente ter uma legislação federal a respeito do Bitcoin. Enquanto essa legislação federal não sai, a gente tem instruções normativas da Receita Federal. Então, nós temos normas supralegais, né? Então a gente tem instruções da Receita que dizem como que é a tributação do Bitcoin, como que as exchanges, que são as casas de câmbio, né? Você ia perguntar a respeito de como se compra e vende, Sim. Então são através desses sites, nessas casas de câmbios que são regidas por instruções normativas da Receita Federal. Então, hoje, a gente tem a Receita tributando as empresas, tributando aquelas pessoas que têm um certo ganho de capital e têm níveis já estabelecidos para tanto. Eu sou um daqueles que advoga por termos, o quanto antes, uma legislação federal, para a gente poder balizar os bitcoins, como tem acontecido em várias partes do mundo. O que a gente tem que ter muito cuidado é do modo como essa regulação for feita, essa lei federal, isso pode atrair ou espantar o mercado de criptomoedas. Então, a gente tem que pensar muito bem como a gente vai construir essa legislação federal, porque isso vai ser um game changer, né? Vai mudar o jogo se a gente tiver algo permissivo, que ajude o mercado, se a gente tiver algo reativo. Eu tenho certeza, vamos dizer assim, que vai ser algo positivo para o mercado. A discussão já está acontecendo há muitos anos, o projeto de lei tem 5 anos, eu estou em cima do tema, estudo com isso, trabalho com isso e imagino que a gente vai ter uma regulação pró-mercado, pró-ecossistema do Bitcoin. Então, hoje é a Receita Federal que olha para o Bitcoin e os seus ganhos e a gente, então, espera que nos próximos anos a gente tenha uma lei federal feita pelo parlamento para tratar especificamente dos criptoativos aqui no Brasil. Safir, você acha que essa questão da gente não ter uma regulamentação ainda e as pessoas não se sentirem talvez tão seguras, isso também tem afastado os investidores, talvez? Não, eu acho que não. Isso não tem impactado, tanto que o mercado tem crescido muito fortemente nos últimos anos, mesmo na ausência de uma regulamentação específica. O que eu gostaria de mencionar aqui, que apesar de a gente não ter chegado nesse estágio de maturidade ainda em relação à discussão dos projetos de lei e todo o trâmite legislativo necessário, a AB Cripto, que é a associação que eu represento, lançou esse ano o Código de Autorregulação do Setor,
onde ficam ali normatizadas as boas práticas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, a prevenção também a financiamento ao terrorismo, que são os grandes temas centrais em relação a essa questão da regulação. Então, as boas empresas do setor já seguem aí as boas práticas internacionais em conjunto de normas, visando gerar um aumento da confiança do consumidor e os mecanismos de proteção para todo mundo que se interessa participar desse mercado. Agora, Afonso, em relação a essa questão da regularização e legislação, existe algum país que está caminhando aí de uma forma mais rápida ou algum lugar que já é algo totalmente seguro para quem quer investir? Como é que funciona isso lá no exterior? Olha, totalmente seguro a gente nunca vai ter nenhum lugar, nunca mas tem regulações muito avançadas. Por exemplo, o Japão. O Japão lá você pode fazer seus pagamentos como você quiser através de Bitcoin. E, por exemplo, a gente tem aqui o Pix, né? Eu fui há alguns anos atrás para a China e conseguia pagar como se fosse um Pix lá, né? Um QR Code. Eu conseguia fazer compras em lojinhas, assim, né? Na feirinha eu conseguia fazer compras como se fosse o meu Pix lá, pagar em Bitcoin. Então, tem os países asiáticos, eles estão muito avançados. Nos Estados Unidos, há discussões. Por exemplo, Nova York foi um dos primeiros mercados a regular lá e a regulação lá em Nova York, que chama BitLicense, é comprovadamente, depois de vários anos de estudo, uma má regulação, que acabou afugentando o mercado de criptoativos de Nova York, e agora estão fazendo uma grande revisão dessa lei. Então, tem lugares que está muito avançado. Na Suíça, por exemplo, há fóruns, né, enfim, internacionais que acontecem na Suíça, porque lá também é referência. Chipre também é um lugar muito interessante. Estônia, que tem um governo digital enorme, que lá tem uma profusão de ideias digital muito avançada. Então, o que a gente precisa fazer aqui, e é a missão, penso eu, do parlamento, é olhar o direito comparado, olhar onde tem as melhores práticas internacionais, ver onde que deu certo, onde que deu errado, como nesses casos rápidos que eu contei para vocês, e trazer o que há de melhor, fazer um benchmark, olhar o que tem de excelente no mercado e trazer aqui para o Brasil. Então, a gente pode ter casos estranhos, como o caso de Nova York, que deveria ter feito algo bom para o mercado, mas acabou sendo reativo, e casos muito interessantes, como o caso do Japão, que já é regulado há vários anos, e lá as empresas de tecnologia que trabalham com blockchain, Bitcoin e outras criptomoedas, elas têm expandido e muito. Agora, no começo, né, eu lembro do início da gente fazer algumas reportagens também, inclusive atentando ao público, né, que não era tão seguro, que era perigoso. A gente teve muita fraude. Então, Safira, eu queria que você trouxesse para a gente como é que está essa situação, como é que era e como é que ficou. Realmente, no início, teve muita gente que perdeu dinheiro por conta disso ou caiu em algum golpe relacionado a isso? Uhum. Todos esses eventos mencionados, golpes, enfim, tudo isso não tem nenhuma relação direta com o Bitcoin em si, tá? São empresas que cometeram ilicitudes que se utilizavam do Bitcoin como meio de pagamento para receber o aporte dos seus clientes e muitas vezes nem tinham nenhuma relação direta com o próprio Bitcoin, né? Então, o crime de pirâmide financeira, de estelionato, ele já é muito antigo, ele só vai se renovando com o tempo. E aí, nos últimos anos, especialmente ali em 2018 e 2019, a gente teve uma onda aí em torno do Bitcoin. Mas isso também já tem sido cada vez menos comum porque a informação corre, né? O que é importante mencionar para quem está acompanhando aqui? Existem alguns cuidados muito básicos que podem prevenir 99% dos casos de experiências ruins com o Bitcoin. O primeiro deles é o seguinte: se você tiver alguém te oferecendo o Bitcoin muito ativamente, te prometendo bônus de indicação para você trazer novos clientes, e principalmente se tiver qualquer pessoa te prometendo rentabilidade garantida com Bitcoin, isso tem 100% de chance de ser um golpe, porque ele é um mercado de renda variável, é um ativo extremamente volátil, né? A gente está falando aí de um ano positivo, onde ele teve uma valorização substancial, mas ele também passa por períodos de valorização muito forte também. Então não existe nenhum tipo de garantia de rentabilidade nesse mercado. Então, como o doutor falou anteriormente, antes de fazer qualquer aporte, é importante que a pessoa estude e, principalmente, que ela desconfie de qualquer promessa que seja muito fora da realidade. Porque não existe mágica, né? O Bitcoin valoriza, mas ele tem uma relação de risco-retorno muito interessante, mas é importante salientar de que, por ter retornos muito assimétricos, né, muito acima dos demais ativos financeiros, ele também é um ativo que carrega uma carga de risco maior do que a maioria dos outros ativos. Então, o
que é importante? Se a pessoa não tem familiaridade com renda variável, nunca operou ações, ela sempre teve os recursos dela na renda fixa, caso ela opte por começar a investir em Bitcoin, que ela faça isso gradativamente, à medida que ela for, primeiro, conhecendo mais o mercado e que ela for se sentindo mais confortável com essa tomada de risco. Para a gente fechar, Afonso, dá uma dica aí para quem ficou curioso, quer investir. A pessoa procura o quê? Uma corretora? Tem que ter convite para investir no Bitcoin? Como é que funciona esse mercado? Então vamos lá, acho que se você receber um convite, como o Safiri falou, já está começando errado. Né? Porque... Fuja, exatamente, fuja. Porque aqui no Bitcoin, sempre recomendo para os meus alunos, vou recomendar aqui para os ouvintes também, estude. E tem muito material gratuito na internet. Então você consegue, através desse material, saber como que compra o Bitcoin. Você procure as exchanges, ou seja, as casas de câmbio, que são as mais respeitadas, mais antigas. Para isso tem fóruns. A beleza da internet é que a informação está lá disponível para todos. Então você consegue ir em fóruns. Eu posso, inclusive, quem quiser me procurar pessoalmente, é só me encontrar lá no Instagram, Afonso Bellice. Pode falar comigo, eu sempre recomendo para os alunos, né, como fazer os seus investimentos e você aprender. Depois que você estuda como comprar o Bitcoin, você tem que aprender como guardar o Bitcoin, que é algo também muito importante. Então tem gente que compra, digamos, numa casa de câmbio que seja duvidosa, ele compra, deixa lá e essa casa de câmbio sofre um ataque hacker, ou ela quebra, ou o dono some, ou enfim, pode acontecer uma série de mecanismos horríveis se você não souber guardar o seu Bitcoin. Primeiro você tem que estudar onde comprar, qual que tem uma boa compliance, uma exchange que é séria no mercado, e depois você tem que aprender a tirar esse Bitcoin dessa exchange e guardar consigo numa carteira. Aí já é papo para muitos outros programas. Aí quem quiser pode me procurar lá no Instagram e mandar e-mail, que eu sempre ajudo esse pessoal a ter essa educação financeira de como poder guardar com segurança seu Bitcoin. Tá certo. É isso, né? Não tem segredo, tem que estudar. Estuda que a vida muda em todos os sentidos, até para saber investir com Bitcoin. Gente, nosso tempo chegou ao fim aqui, Afonso. Obrigada, Safiri, uma boa noite. Obrigada pela participação aqui também, viu? Eu que agradeço, gente. Satisfação, boa noite a todos, bons investimentos. Um abraço. Bom, essa edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no canal do YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.